Eu escolhi esse texto pela direção do Espírito para trabalhar com vocês em alguns pontos muito específicos. A morte de Lázaro, trazendo para o lado espiritual, me chamou muita atenção que, assim como Lázaro, existem pessoas no nosso meio que ao longo da sua caminhada espiritual passam por dificuldades, por doenças espirituais. Permita-me considerar assim: algumas pessoas dentre nós vivem doenças espirituais. Por exemplo, nós atraímos vírus sem querermos atrair. Nós estamos andando na rua, de repente você atrai um vírus, encosta numa pessoa que está contaminada, a saber o último que nós vivenciamos, que é o Covid-19. Mas uma gripe é assim também. Existem algumas doenças que são transmissíveis pelo sangue, outras pelo contato, outras pela saliva, enfim. Logo, nós como servos de Deus e com vida espiritual, também somos passivos a vivermos tempo em que somos pegos ou de surpresa, ou também sabendo que nós vamos atrair essa doença. E quando alguns de nós atraem ou são contaminados com doenças, logo alguns percebem que tem irmãos que estão doentes. Fala, nós usamos muito aqui a expressão, tem veneno na panela. Irmão, como é incrível a gente estar falando com as pessoas. Você olha assim, você fala assim: hoje eu fui cumprimentar o irmão Marcos e ele olhou para mim e eu logo percebi que tem veneno na panela. Eu estou sabendo que a Miriane está andando com o pastor Isaac, e a experiência que eu tenho, eu olhei e vi uma conversa, um olhar, um jeito esquisito junto com a irmã Márcia, ali tem um veneno na panela. Logo tem alguém que está doente, está transmitindo a doença para outro. Isso não é privilégio do Ministério Somos Um, isso acontece em toda a igreja, se eu posso chamar de privilégio. Acontece não só na igreja, como também em todo o segmento da sociedade. Numa empresa, por exemplo, se tem lá um funcionário que ele está doente espiritualmente falando, ele consegue contaminar um monte com as ideias dele. Por exemplo, ele não está feliz que o patrão chamou para fazer hora extra, e aí ele fica falando: nossa, é tanta hora extra, né? Ele até quer fazer, mas como o doente chegou e falou para ele que hora extra tanto não compensa, ele vem com a conta pronta para falar: a hora extra não compensa. Aí o Israel fala: rapaz, é verdade, estou fazendo uma conta aqui também que não compensa. Aí vai esticando, um vai contaminando o outro, daqui a pouco o patrão chega lá, não tem ninguém mais para trabalhar. Por quê? Porque foram contaminados. As greves, alguém que contamina, pessoas cruzando o braço na empresa e fazendo com menos agilidade o serviço. Eu era assim, porque quando eu trabalhava de motorista, eu chegava lá, aí eu queria terminar o serviço rápido. Aí eu pegava o caminhão logo cedo, já colocava as caçambas em cima e passa. Tipo assim, serviços que tinha pessoas que terminavam lá 3, 4 horas da tarde, já teve dias de eu terminar meio-dia o meu serviço. Diga, muito obrigado. Então, aí terminava meio-dia o serviço. Só que daí começou o quê? Começaram a encostar em mim, Lenise, e falar assim: ô irmão, por que você está terminando o serviço tão cedo assim? Mas eu termino porque eu não trabalhei, eu não gosto de ficar enrolando na rua. Eu vou lá, faço o serviço, troco as caçambas, levo no lixão, volto, está tudo certo. Desse jeito você queima a gente, né? Eu nem falei de você, não sei nem o teu nome. Disse: não, mas é que você termina cedo e a gente termina tarde. Eu falei: mas por que você termina tarde? Ele falou: olha, irmão, chega aqui, você é novo, você vai aprender. Quem está comigo? Você é novo, você vai aprender. Se você segurar um pouquinho, você faz umas 2 horas extra por dia. Para que essa pressa de ir embora para casa, cara? Vai na moral. O farol deu amarelo para as 120 metros antes. Tá certo? Procura os caminhos que tem trânsito. E aí você não estava fazendo nada errado, você só passa o rádio e fala para o chefe: tem trânsito, tem ou não tem? Tem. Você vê que aí eles vão tentando contaminar, mas eu não deixei me contaminar. Aleluia. Terminava 11 horas. Aí eu terminava mais cedo. Na igreja também tem. Viu, Levi? Você que está aí agora ajudando o pastor, está sorrindo muito, viu? Está sorrindo muito, você vai ver. Fica sorrindo muito, que depois você vai ver o que vai acontecer com você. O Levi já começa, já entra esse veneno. Existem esses tipos de crentes, que nós temos que chamar de crente,
no meio de nós. Então, uma doença espiritual, logo ela pode ser contagiante. O Paulo fala também sobre a amargura, que a amargura também, se ela enraizar, ela pode contaminar a muitos. Porque uma pessoa amargurada, ela vai passar o veneno para outro, para que o outro também fique no mesmo viés que ele. Aconteceu assim com o Lázaro. Até aqui você está comigo? Ele adoeceu, tentaram tratar a doença dele, não deu, ele morreu. Quando ele morre, Jesus chega, e quando Jesus chega, Jesus vai fazer um milagre para ressuscitar aquela pessoa que está doente. Pode ser que existam alguns entre nós que estão doentes espiritualmente, e também existem outros que já morreram espiritualmente, mas a nossa reunião, toda ela aqui, nós somos um. Jesus é o centro, Jesus está presente, Jesus está pronto para curar. Só que neste caso, e o ponto alto desta palavra hoje, a fim de que você entenda, é que Jesus está pronto para curar, mas só que ele precisa de gente para curar gente. E é disso que eu quero falar hoje. De repente esse Lázaro morreu, tal, daí a Marta faz aquele pampeiro que vocês sabem, e Jesus chega lá e fala assim: eu vou ressuscitar o Lázaro, ele está aí dentro dessa cova, e eu quero que tire a pedra. Diga comigo, tire a pedra. Então, mas Jesus não queria fazer um milagre. Por que o milagre dele não foi ele agindo da maneira que ele queria agir? Chegasse lá, ele mesmo quer fazer o milagre, então ele mesmo se incumbe de empurrar a pedra, ou ora ao Pai, e os anjos vão lá e empurra a pedra, e aí ele fala para o Lázaro sair, e o Lázaro sai, está tudo certo. Então diga comigo, tira a pedra. E isso é uma ação de gente para salvar gente. Notem que Marta não queria que tirasse a pedra, mas Jesus falou: tirai a pedra. Surgiu alguém para tirar a pedra. E vocês sabem que a pedra naquele tempo era bem pesadona. Eles colocavam como uma pedra que rolava. Então tinham que ser homens fortes para chegar ali e rolar. Então tinha alguém ali que estava esperando a ordem de Jesus para ir ajudar, ressuscitar gente morta por algum tipo de enfermidade. Hoje eu estou pregando aqui a fim de que você dê ouvido a esta palavra, porque o Senhor está precisando de gente aqui para curar gente. O Senhor está precisando de agentes aqui para rolarem pedras. Pode ser a senhora, que o teu esposo está um defuntão. A irmã já virou e falou: Deus está falando. Tua mulher está uma defunta, uma morta viva, ou uma viva morta. Mas o Senhor está te falando assim: a mulher sábia edifica o lar, a mulher santifica o marido. Quem está comigo? Através da sua vida, pessoas podem ser restauradas. Como que eu faço isso, pastor? Espera. Não obstante falar para tirar a pedra, foi uma ordem a terceiro. Quando Lázaro vem, a gente não sabe como, se levitando ou se pulando, Lázaro vem para fora. Quando ele chega fora, Jesus dá outra ordem de gente que vai curar gente. Está aí no versículo 44. Põe aí na tela, filho. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: diga vocês. Essa é mais uma ordem a terceiro. Essa aí não é ele que vai lá e desliga, é ele que manda alguém desligar. É uma espécie de, para ficar bem claro, trocando em miúdos, é uma espécie de múmia. Mumificaram Lázaro, e enrolaram ele de faixas, um lençol, e faixas e faixas e faixas, ele ficava durinho, porque geralmente eles colocavam em pé. E ele estava lá. Quando Jesus falou: tirai a pedra, foi a primeira ordem, tiraram. Segunda, quando ele chega fora, ele está por ali, querendo falar,
querendo se movimentar, mas ele está embaraçado. E aí Jesus fala: a quem der ouvido. Pessoal, está vendo que tem um irmão aí que está enfaixado, está enrolado, está embaraçado. Pois não, estou vendo. Desliga-o e deixa ele ir. A partir daqui eu penso com vocês assim: se vocês começarem a avaliar uma pessoa que está embaraçada, o Paulo fala isso também, o escritor aos Hebreus, que alguns dizem que Paulo que escreveu. Ele diz ao capítulo 12, versículo 1, põe aí por favor, Ricardo, 12, 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o que, igreja? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos... e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados, deixamos todo o embaraço. Alguns dentre nós adoeceram e o inimigo cuidou rapidamente. Porque, irmão Jean, como é incrível que uma pessoa fraca espiritualmente atraia outra pessoa fraca espiritualmente, mas forte carnalmente. Como é incrível. Felipe, você já não está bem das pernas, você encontra um cara para conseguir fazer você andar na moleta dele ou na cadeira de roda dele, e ele te levando para onde ele quer que te levar, e você acha que ele está te ajudando. Por exemplo, não precisa você dizer que sim ou não. Teve alguém que já colou em você e disse assim: para que dar dízimo na igreja? Já, irmão, não era para falar não, irmão. Eu queria ficar achando que não tinha. Você não acha que é tanta petição de dinheiro nessa igreja, não? Teve alguém que já falou para você? Eu não quero acreditar se tem não, irmão. Viu? Você não acha que esse negócio de 2 cultos aí, chega aqui, tem necessidade disso? Já nem você, Giovanni? Ah, graças a Deus, Giovanni. É incrível que quando você está pensando assim, puxa vida, o Will está ali pensando, puxa vida, casar não vai ser fácil. Aí chega alguém que está casado com o casamento meio se arrastando, diz assim: Will, você vai casar mesmo? Ele fala: eu estou pensando. Rapaz, ora a Deus. Ora a Deus, porque eu estou enfrentando isso. É incrível quando as pessoas fracas conseguem atrair outros mais fracos do que ele na fé e mais forte na carne. Só que Deus hoje está falando conosco que Ele conta com pessoas aqui para ajudar outros a se desembaraçarem. Primeiro, quando você começa a desenfaixar, imagina uma múmia. Você vai começar a desenfaixar ela. Começa por aqui, ó, cabeça. Começa a desembaraçar a cabeça. Mas também, se você quiser começar a desembaraçar pelo pé, também dá. Mas logo a gente quer começar pela cabeça para que a pessoa respire logo, sim ou não? Então vamos começar a desembaraçar a pessoa pela cabeça. Até aqui quem está comigo? Eu estou pregando para que Deus levante pessoas que pensem como Cristo pensou. Eu estou pregando para que tenha pessoas, tais como aqueles que estavam à porta do túmulo de Lázaro, e Jesus contou com eles para empurrar pedra. Quem pode aqui ajudar a empurrar pedra? Deixa eu ver. E Jesus está aqui também precisando de pessoas que estejam prontas a ajudar a desembaraçar a outros. Quem aqui quer desembaraçar a outros? Está aí. Primeiro nós vamos começar pela cabeça. A cabeça fala de pensamento. Paulo disse aos Coríntios no capítulo 2, versículo 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem pode instruir a Deus? Ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Como que faz para poder caminhar bem no dia que você está fraco?
No dia que você não tem força para agir da forma que precisa agir, você precisa ter a mente de Cristo. É necessário nós termos a mente de Cristo para sermos aproximadamente igual a Cristo, para que nós possamos caminhar assim como Cristo caminhou na terra. Eu costumo dizer para os meus filhos, e costumo dizer para alguns discípulos que gostam de ouvir, assim: quando você estiver em dúvida, você pergunta: será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria assim? Será que Jesus comentaria isso? Será que Jesus compactuaria com isso? Então, se você entende que Jesus não faz, hoje eu estou te chamando a atenção para dizer assim, se desembaraça, porque a mente de Cristo é uma mente diferenciada, e quando você segue segundo a mente dele, com certeza os seus planos tendem a dar certo. Quem é que entende isso em nome de Jesus? Precisa ter a mente de Cristo. A mente de Cristo aos Filipenses capítulo 2, versículo 5. A mente de Cristo. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele teve a oportunidade de ser igual a Deus, mas ele não quis o lugar de Deus. Ele teve a oportunidade de se encher dele e dizer: eu posso, eu consigo, eu sei, se não for eu não vai dar. Mas ele diz assim, o Paulo diz assim: mas ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo e tornou-se semelhante a nós, como Deus tornou-se semelhante a nós. Conhece alguém que tem uma mente que está embaraçada? Se essa pessoa está com a mente embaraçada, aí Jesus está dizendo assim para você hoje: desatai-o e deixa ele viver. Eu vou dizer outra coisa aqui, irmão Everaldo. Desatai-o e deixa ele viver é mais ou menos assim: a responsabilidade não é tua. Você só fala o que tem que falar, mostra o caminho e deixa eles. Jesus falou lá para Marta: depois que desatarem, você fica dando comida para ele, você ajuda ele a tomar banho, você ensina ele a deitar. Fez isso? Só desligai-o e deixa aí. Fale para ele sobre como é a mente de Cristo, e o resto, deixa ele andar. Tem muita gente aqui se carcomindo. Esse dia eu liguei para uma tia do Ministério Somos Um. Senti de Deus de ligar para ela, e ela estava nessa vibe aí. Porque eu falo, mas as coisas não acontecem. Porque eu disse: filha, imagine eu que sou o pastor da igreja, que prego a palavra, e as pessoas vivem em seus erros, em suas inclinações, nas suas quedas. As pessoas vivem em desamor, vivem em confusão. Dá vontade de pegar todo mundo, levar para minha casa e ficar com a cinta na mão, igual o pai fazia: o primeiro que der um pio. Eu disse para ela: descansa teu coração, filho. Faz o seguinte, fala o que Deus te manda e vai dormir. Tem muito pai aqui que está preocupado, e aí Deus está falando para você assim: você é o agente de desligar. O resto, deixa que eu faço.
Faz a tua parte, ensina ele que está errado, ensina ela que está errado, mostra qual é a mente de Cristo, embaraça o pensamento dele. Desembaraçou? Agora toca para frente, deixa que o resto vai acontecer. Quem é que está entendendo o que Deus está falando? O teu marido, a tua esposa, é da mesma forma, só fala o que é a palavra de Deus, que faz desembaraçar a mente dele. Deixa que o resto Deus faz, porque quando a mente está desembaraçada, as coisas fluem. Quem recebe diz amém. As coisas fluem. Irmãos, eu te convido em nome de Jesus a não ter uma mente embaraçosa. E alguns têm a mente embaraçosa porque ficam pensando no passado. A mente está travada no passado. O passado te prende, o passado te impede de seguir, o passado te trava, o passado não deixa você chegar nos lugares que Deus quer que você chegue. O passado faz com que você não consiga avançar. Mas o próprio Paulo, ele diz aos filipenses: olha, assim, gente, é o seguinte, você quer ter a mente de Cristo? Você quer avançar? Eu preciso avançar, então, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Eu deixo as coisas velhas para trás e avanço para as coisas novas. O meu pensamento precisa deixar estas coisas que me embaraçam e me fazer com que avance para frente, porque o meu alvo está lá. Quem está recebendo o que Deus está falando, desembaraça a mente, meu irmão. Aí vai descendo, vai desembaraçando. Então começa pela mente. Por onde? Mente. Começa pela mente, desembaraçando a mente. E depois vamos imaginar aqui, a gente tem aqui a mente, aí quando desce um pouquinho, chega onde, Mari? Nos olhos. Aí você vai desembaraçar os olhos. Quem está comigo? Muita gente com o olho embaraçado, muita gente com o olho enrolado. Como assim, pastor? Colocou o olho onde não deveria. Muita gente colocaram os olhos onde não deveriam. Pá! Aí o diabo vai lá e semeia. O salmista diz assim no Salmo 101, verso 3. Dá um clique aí, ô bizarrão. Não porei coisas... somos um. Coisas diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que desviam, nada se me pegará. É contra Deus. Como disse, Jesus olharia. Se Jesus enxergasse, o que ele faria? Tem coisa que aparece nos nossos olhos que a gente não tem comando disso. Quem está comigo? E eu já ensinei vocês que o pecado não vem pelo primeiro olhar. Se olhou, viu que é pecado, vai embora e não olha de novo não. Olhou de novo, aí vem a intenção. Tem muita gente com os olhos embaraçados. É errado, irmão, tira o olho. Pastor, mas se o primeiro olhar não vem o pecado, eu vou olhar e vou ficar. Vai bater o carro, vai cair da escada, vai tropeçar na guia. Não, bateu o olho e falou assim: quando eu olhei, deu aquele frio na barriga, é diabo. Sai fora, irmão. Eu vi na minha frente, estava fácil. Rejeita. Você já desembaraçou a mente, agora desembarace o olho. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Olha o que Jesus disse lá em Lucas 11:34. Olha o que Jesus disse: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também todo o seu corpo será tenebroso. Você já viu que tem gente que olha para as coisas e tudo está errado? O olho dele é um olho miserável. O olho dele é um olho, sei lá, gordo. Sei lá, um olho esquisito. Bateu o olho, azeda. Põe o olho, se o teu olho for mal, todo o teu corpo vai ser mal. Todo o seu corpo vai ser mal.
que a gente não olha, por exemplo, no estacionamento da nossa igreja? Aqui tem carro de 20 a carro de 700 mil. Por que a gente não olha com um olho de alegria, diz assim, glória a Deus, tem um irmão aqui com um carro de 700, tem outro carro de 500, tem um carro de 300, tem um carro de 200, tem um carro de 100, tem um carro de 50, tem um carro de 10. Que bom que os irmãos conseguiram vir. Tem irmão que não tem carro, mas conseguiu vir. Tem irmão que veio de ônibus, mas conseguiu vir. Eu já disse que aqui dentro, não tem carro, não tem casa, não tem conta bancária. Aqui não tem quem está mais bonito, quem está mais feio, quem está mais... Aqui não tem, aqui tem servos do Deus Altíssimo. Porque naquele dia, quando o Senhor Jesus nos chamar, Ele não vai dizer, vinde ricos do meu Pai, vinde milionários do meu Pai, vinde pastores do meu Pai, vinde evangelistas do meu Pai. Não, Ele não vai dizer não, Ele vai dizer, vinde a nós, ó servo bom e fiel. É servo, é servo, é servo. Aqui dentro é servo. Quem recebe glorifica, quem recebe exalta. Se o teu olho for bom, o teu corpo vai ser bom. Se o teu corpo for mal, ou se o seu olho for mal, o teu corpo todo não é mal. E é verdade, Augusto, que tem gente que olha a gente e chega treme, porque o olho dele é mau. Tem gente que olha para a mesma coisa, por exemplo, Josué e Calebe olhou para a mesma terra que olharam os outros 10 espias. Não. 10 falaram que embaçado, hein? Embaçado, vai dar ruim. Moisés, reveja, mano, que a terra lá é cheia de gigantão, os caras tudo pá. Lá tudo grande, os caras, olha, nós chegamos lá, parecia que nós não éramos ninguém perto daqueles caras. Olha, pra que 2 cultos, Moisés? Olha, os caras tudo lá, tem uva lá do tamanho de uma melancia. E você acha que a gente vai aguentar comer uma uva do tamanho da melancia, Moisés? Vamos ficar quietos onde a gente está mesmo. Então, eles estão olhando para o mesmo lugar, mas o olho deles é mau. Então Josué e Calebe dizem assim, vamos subir e vamos tomar posse, porque quem falou que é nossa é o Deus da nossa vida. Quem está comigo em nome de Jesus? Quem falou que é nossa é o Deus que está conosco. Não é eles que estão com os olhos maus, não. Tem gente no nosso meio com os olhos maus? Tem. Mas tem gente aqui disposta a desembaraçar esse olho? Tem ou não tem? Tem. Chega nele e fala, irmão, olha com o olho bom, irmão. O teu olho é a candeia do teu corpo. De vez em quando a Miriane faz isso comigo, minha psicóloga. Seu amor, olha por outro ângulo. Daí eu começo a dar o giro. Mulher é terrível, irmão. Olha por outro ângulo. Daí eu vou dar uma girada e falo, verdade. Desse lado aqui a coisa ficou mais... Então, fica com esse lado aí. Aí eu... Mas não, volta aqui de novo. O senhor é assim também? A senhora é assim também? A gente tende a ver a coisa mal. Porque às vezes nós estamos na carne mesmo. Mas hoje o Senhor te chama e diz, se a tua visão está embaraçada, desembarace. Se você conhece alguém que está com a mente e a visão embaraçada, desembarace. Vamos correr. Descendo do olho a gente chega aonde? Não, no ouvido, irmão. Vê quem está mais próximo do olho. A Miriam já está olhando por outro ângulo. Agora já está atrapalhando a palavra. O olho e o ouvido. Tem gente com o ouvido embaraçado? Tem. É incrível como as pessoas, irmão Evandro, emprestam o ouvido para o diabo. Mas é incrível como as pessoas conseguem ouvir o que o diabo fala. Por exemplo, hoje, o irmão Evandro mesmo, eu meio que falei, cobrei a gravata dele. Foi, irmão Evandro? Foi. Falei, irmão Evandro, e a gravata? Hoje é ceia, os obreiros geralmente vêm de gravata. Se ele ficou triste comigo ou não, não sei. Não, falei. O Jair falei também, o Jair achou uma gravata não sei aonde. Você foi em casa buscar? Um militar terrível. Botou a gravata.
Espera aí, algum deles poderia emprestar o ouvido para quem? Para o diabo. Dizer assim: pastor veio falar de gravata para mim. Aí eu prego esta mensagem. Aconteceu aqui já, de salvar 8, 9, 10 pessoas no culto, e a pessoa chegar em casa e ainda me falar um monte por mensagem. Ou seja, eu emprestei o meu ouvido para o diabo, mas eu não emprestei ou deixei o meu ouvido ouvir as coisas que vêm de Deus. É assim, pode ser que eu falou uma coisa que eu não gostei, pode ser que eu ouvi uma coisa que eu não gostei, mas olha, diante de tudo que Deus fez, a coisa acabou. Se eu perguntar para você o dia que você saiu do culto magoado, que palavra eu preguei? Hein, Thalita? Você lembra? Hein, Duda? Não lembro, porque você emprestou o ouvido para o diabo. Fiquei com aquela palavra: gravata, 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 gravata. Mas Deus está falando, Deus está usando o pastor para falar da mente embaraçada. Gravata, gravata, gravata. Eu tive que ir lá em casa buscar uma gravata, gastei minha gasolina para gravata, gravata, gravata. Mas Deus está falando para ter uma mente transformada. Gravata, gravata, gravata. Tem um problema minha gravata. Você está deixando de evoluir espiritualmente. Desculpa usar os senhores aqui, mas faz parte do cenário. Vocês estão deixando de evoluir espiritualmente porque dão ouvido ao que o diabo fala. Aumenta o volume do Satanás. Putz, 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 pum, 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 pum. E Deus querendo falar e o sonzão comendo quente. Bum, 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 bum. Você, não, mas eu não quero mudança, eu quero resolver. Enquanto eu não resolver, irmão, diminui o volume do diabo. Aumenta o volume da voz de Deus, dizendo assim: já que você ouviu alguma coisa que você não gostou, eu posso te usar como um agente para desembaraçar ouvidos por aí. Olha. Eu posso te usar para ser alguém, para ajudar a desembaraçar o ouvido de alguém que está por aí. Então a palavra de Deus hoje é muito clara para mim, para você. Sede bons ouvintes, viu? Sede bons ouvintes, saiba ouvir o que você está ouvindo aí. Se ouvir alguma coisa que você não gostou, joga fora, abre o latão do lixo e joga fora de uma vez, e fica aqui com o que Deus está falando, porque é muito melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do diabo. Quem está comigo? É muito melhor ouvir a voz de Deus. Ouviu Deus falar? Então pratique. Põe aí o que o Tiago fala, 1:23, 1:23. Olha o que o Tiago fala lá. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, e porque se contempla a si mesmo, e ele vai e logo se esquece de como era. Vou trocar em miúdos. Aquele irmão que se olha no espelho, daí ele sai e chega na sala e fala para a mulher: olha como eu estou bonito. Esqueceu. Esqueceu do que viu, Manuel. Chega lá e fala para a menina: olha como eu sou um gato. Pode alguém olhar no espelho e esquecer da sua fisionomia? Não pode não, irmão. Então quem ouve a palavra e não cumpre é semelhante a esse, que vê o seu rosto no espelho, depois tem que olhar de novo para ver de novo, para falar: peraí, deixa eu ver aqui se sou eu mesmo. A palavra de Deus que você ouve precisa ser guardada e precisa ser praticada. Sobre o ouvido é isso, quem recebe diz amém. Depois do ouvido vem o quê? Agora vem o nariz. Pastor, mas o que o senhor vai falar do nariz? Vou falar sobre um ditado popular: não meta o nariz onde não é chamado. Quem está comigo?
Tem muita gente do nariz embaraçado. Todo lugar quer dar um pitaco. Não, todo lugar ele acha que... Lá em casa eu entendi isso depois de uns dias de casado, vou falar assim, vai, para ser exemplo. Eu chegava lá na casa, a Miriam colocava uns tapetes. Pode vir comigo, filho. A menina colocava uns tapetes na cozinha, irmão. Toda vez eu tropeçava no tapete. E às vezes ela passava cera e botava o tapete. Que mulher, que essa mulher... Miriane, para que esses tapetes, Miriane? Não, fica bonito. Tá bom, chega no outro dia. Miriane, esse tapete... Amor, você tem que se acostumar com esse tapete. Vou chutar esse tapete aqui. Aí o tapete ia para debaixo da pia. Quem jogou esse tapete debaixo da pia? Planta, colocava uma planta, irmão, a mulher tem esses negócios de colocar planta onde não dá. Planta. Aí eu chegava assim, Miriane, essa planta aqui não está legal. Amor, eu gosto, mas não é legal. Até que ela falou assim, vamos combinar o seguinte, eu fico na casa muito mais tempo que você. Você não quer que eu seja a dona da casa? Eu disse, eu quero. Você não quer que eu cuide? Eu quero. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Não coloque o nariz. Isso não é o teu chamado. Não é o teu chamado, Rogério. Nosso chamado é prover. E saber onde coloca tapete e planta e perfume e tudo, é com ela. Olha Deus falando, as irmãs tudo movimentando aí. Deixa, irmão. Irmão, deixa. Ela quer pintar a casa lá, uma corzinha. Você fala assim, que cor. Irmão, se ela é a mulher que cuida do lar, deixa, não meta o nariz, põe o dinheiro dentro de casa e deixa a coisa acontecer, irmão. Agora na igreja não é diferente. Tem gente que mete o nariz onde não é chamado. Mete o nariz ali. O Vivaldo, ei Vivaldo, você fica em pé aí, rapaz, está calor. Esse sol está te queimando aí, porque você não senta. Irmão, você é líder de obreiros? Eu acho que não tem necessidade. Irmão, esse menino fazendo esse fundo, eu não... Você sabe dar ré? Tá vendo? Você não sabe nem dar ré. E está falando que o menino está atrapalhando. O Salomão disse assim, põe aí Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te... dá um grito aí, somos um. Vier. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Então, se não vier, não somos um, dá um grito. Se não vier, não faça. O papel de limpar a casa, se é que você constituiu e permitiu que ela faça isso, que seja cada família do seu jeito. Se na minha casa eu entrei em acordo com ela, falei, não, deixa que eu vou cuidar da casa, você vai prover. Então o papel de cuidar da casa é de quem? Dela. Por que vocês estão me olhando feio? Cara, o problema é meu, não mete o nariz na minha casa. Se ela falar que é para mim limpar o quarto, eu limpo, não limpo. Me ajuda a pregar, Miriam. Eu arrumo a cama, dobro as coisas e tal, enfim. Tudo que eu estou falando acontece lá dentro. Se acontece dentro da tua casa, acontece aqui também. Tem irmão e irmã querendo dar pitaco no ministério de jovens. Já foi teu tempo, irmã. Já foi teu tempo. Se você quiser participar, você vem participar. Faça igual as irmãs que vieram aqui no Alcance, vieram participar, cantar, e dançar, e rodar, e profetizar. Amém.
Mas filho, você nem vem e fica dando pitaco. Nem vem e fica colocando o nariz. Isso não é hora. Narigudo. Os meninos estão todos felizes, né, Jean? Os jovens estão todos felizes, estão tudo na igreja, cuidando de fazer a obra. Eu não vou deixar meus filhos ir para esse lugar, porque isso não é hora. Narigudo, dá licença, não deixa a coisa acontecer. Você não quer deixar o teu? Não deixa, mas não fica querendo falar para o outro, não deixar o dele também não. Deus está falando com a igreja. Desembaraça narigudos, gente que está colocando o nariz onde não deve. Então, se vier para a tua mão, faça. Se não vier, não faça. E tem muita gente que deixa de cuidar do que foi colocado na mão dele para querer cuidar do que é dos outros, a saber, a tua família. Não cuida dos seus filhos, não cuida das suas filhas, não cuida da sua esposa, não cuida do seu marido e fica querendo colocar o nariz na família do outro. Aqui, ó. Senta lá em volta da mesa, todo mundo lá para comer, trocar uma ideia. Vem na vida. Você viu? Pois é. Aí volta, senta de novo. Você viu? Olha. O dia inteiro assim, irmão, mostrando a vida do outro. A família dele está quebrando, está acabando. Os filhos estão se desviando, estão saindo da presença de Deus, não querem mais saber de vir para a igreja orar, mas fica o dia inteiro metendo nariz na família dos outros. Deus está falando, está na hora de desembaraçar o seu nariz. Está na hora de cuidar daquilo que é seu. Vamos ter uma igreja sadia, vamos ter uma família sadia. Quando eu olhar para o meu, você olhar para o seu. Termino na língua. A tua boca, ou sai dela uma fonte de água pura, ou sai dela uma fonte de água suja. A tua língua foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. A tua língua precisa ser a língua do Espírito Santo. Por não ter tempo, eu vou deixar só 2 textos para meditação sobre a língua. Salmo 141, 3. Vamos ler, somos 1, 2. Faz assim mesmo, ó. Guarda. Porque aqui você pode dar vida, como aqui você pode liberar a morte. Aqui a senhora pode fazer a tua filha ser uma bênção, como você pode fazer a tua filha ser uma maldição. Aqui você pode me ajudar a ganhar mais de 15 mil pessoas para Jesus. Aqui, vou falar de novo. Aqui você pode usar a sua língua para ganhar mais de 15 mil pessoas sozinho aqui nessa cidade. Mas também, como aqui, você pode usar para acabar com um ministério inteiro. O que você escolhe? Vida ou a morte? Você pode pôr a tua família para cima, como você pode jogar a tua família de cima para baixo em uma palavra. Repitam comigo: tire a pedra e desligai-o. Esta é a ordem do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor quer levantar agentes. Eu paro por aqui. E que Deus ministre mais ao teu coração esta palavra.